Então, vamos lá iniciar a nossa aula. E hoje a gente vai falar aí de estoque, né? E aí, como a gente vai falar de estoque e logística, tá? A gente vai aí ver basicamente que o estoque ele é essencial, né, para as empresas e ver que o estoque é até mesmo uma ação primária da logística, né? Manter estoques. E aí a gente inicia com essa pergunta aí, né? Qual a importância do estoque para a logística? Então, inicialmente, a gente vai ver aí a diferença entre o estoque e armazém, tá? Porque muitas pessoas, elas têm o hábito de confundir, né? Uma coisa e outra, tá certo? Então, é importante que você tenha esse domínio, né, de cada expressão, para que no dia a dia, né, do profissional que vai trabalhar com logística, que vai trabalhar, né, com os estoques e tudo que envolve, né, realmente a logística, para que não haja essa confusão, tá certo? Então, inicialmente, eu digo para vocês que o armazém é a estrutura, né? É onde se guarda, é o local onde está, né, armazenado, o que se tem, né, de físico, realmente, no estoque. E o estoque, propriamente dito, quando a gente fala dessa expressão estoque, né, a gente está se referindo ao quanto, tá? O quanto de um determinado produto se tem guardado, tá certo? Então, enquanto o armazém, ele é a estrutura, o estoque, né, quando a gente fala de estoque, a gente está se referindo mais à questão mesmo de valores, né, do quanto a gente tem em relação a cada mercadoria. Essa confusão, geralmente, né, ela é feita por conta de determinados guardas de mercadorias. Por exemplo, no armazém que a gente estoca, vocês vão ver até esse exemplo na apostila, né? Do armazém que estoca arroz, né? E muitas vezes nesse armazém, né? Tem lá o arroz, e aí você acaba dizendo que o seu estoque de arroz, né? Tem uma quantidade de desse determinado produto aí que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Tá travando aqui meu computador. Pronto, consegui passar. Então, em relação à manutenção dos estoques, né, a gente tem aí que o estoque ele é uma ferramenta muito importante para a empresa, porque consegue deixar aí disponível determinado tipo de mercadoria, né, e essa manutenção de estoque, pessoal, ela é muito importante, tanto em relação ao que a gente tem disponível, mas como a empresa vai trabalhar com ele, tá certo? Porque vocês têm que pensar nas possibilidades da falta, né, de algum produto. Por exemplo, a gente tem um processo produtivo, e nesse processo produtivo, a gente precisa de determinados materiais, a gente precisa de determinadas matérias-primas, e tudo isso, né, a gente vai utilizar na nossa produção, e se não tivermos um estoque, né, o que pode acarretar? Pode acarretar uma falta, até mesmo uma parada na produção, né? Como é que eu vou atender o meu cliente se de repente aí falta um produto dentro da minha linha de produção? E quando eu falo linha de produção, pessoal, eu não estou me referindo somente àquela questão da montagem de um produto, da questão de fabricar um produto, mas até mesmo da prestação de um serviço. Né? Você vai prestar um serviço, mas você depende de alguns materiais, você depende de alguns equipamentos, né? Enfim, até mesmo do pessoal que trabalha com você.
E aí, se você não tiver todo esse material disponível, né, aí você pode ter uma interrupção na sua produção, na sua prestação de serviço. Por isso que é importante nós termos, né, aí uma manutenção do estoque para que a logística de tudo isso, né, ela consiga rodar perfeitamente. E aí é onde tem esses impactos, né, tanto na empresa como para o cliente. Então, para a empresa, o impacto maior é justamente, né, nessa questão de não parar a produção. Mas em relação ao cliente, é dele realmente ter disponível ali naquele momento que ele vai usufruir, do momento que ele vai consumir, do momento que ele vai comprar, não ter a falta, né? Não faltar o produto para ele na hora da compra, né? Então, é ter realmente disponível aí o produto que se quer comprar. Então, é por isso que se tem, que se deve manter aí o estoque, né? De alguma forma, para que a gente possa atender o cliente. E essa questão também do estoque, ela também permeia a questão da vantagem competitiva, né? Da vantagem competitiva para a empresa, porque você vai estar agregando valor, uma vez que você ter aquele produto disponível no momento em que o cliente quer, no momento que ele precisa, né? Também você pode estar até mesmo à frente do seu concorrente, né? No momento, no local em que o cliente, né, o consumidor precisa ou quer comprar. Bom, em relação ainda também sobre a manutenção dos estoques, o estoque ele é considerado um elemento regulador, né, que no caso aí, quer do fluxo de produção, que é no caso do processo manufatureiro, né, ou quer no fluxo de vendas, tanto nesses dois sentidos, né, tanto no sentido do processo produtivo, quanto no fluxo da venda em si, que é no processo comercial. Então, para que o desempenho do atendimento ao cliente, ele seja realmente concretizado dentro dos padrões desejados, que é a questão do prazo, do preço, da quantidade e da qualidade. Bom, aqui a questão de você manter o estoque, né? Estoque dentro dentro da sua empresa, né? Dentro do seu da sua linha de produção, dentro da sua organização, né? Ela tem as suas vantagens. Tem a vantagem de ter uma rapidez, né, na distribuição das mercadorias dentro do setor de produção, tá certo? E aí, pessoal, eu vou até aproveitar e voltar aqui no slide anterior, em que vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, que a gente tem o processo produtivo de sapatos. Vocês estão vendo aí, né? A gente tem um processo produtivo de sapatos. Mas vocês podem ver, por exemplo, bem aqui, ó, essa moça aqui, né, ela está diante de, digamos assim, de um estoque, né, dentro dessa linha aqui que nós estamos vendo, né, essa linha, produção aqui, dentro de cada setorzinho desse aqui, onde tem essas pessoas, tem um estoquezinho aqui, ó, tem um estoque aqui de papel, tem um estoquezinho aqui de caixas, né, vocês podem ver aqui, ó, também desse lado, temos estoque. Aí imagina se falta esse material, né, para poder fazer a embalagem aqui do sapato, né, ó, que esse papel aqui eles colocam dentro do sapato para manter a forma do sapato. Aí de repente para, então vão ter que parar toda a produção. Então é importante, né, ter essa distribuição das mercadorias dentro dos setores de produção, para que se gere essa rapidez, né, e não tenha essa falha. O maior volume de produção, né, com a fabricação continuada, porque você não vai ter interrupções, então vai ter uma fabricação continuada, já que a sua empresa ela possui um estoque para isso. E aí é só relembrar essa imagem anterior que eu mostrei para vocês. Possibilidade de compra, né, em escala, pois, sabendo das quantidades mínimas para a produção ou para a venda num determinado período, pode-se negociar melhores preços e melhores prazos de pagamento. Isso daqui, pessoal, é já em relação ao poder de barganha que você pode ter, né, comprando
uma maior quantidade de produtos que você vai precisar, de matéria-prima, né? Enfim, para que você possa barganhar junto com o seu fornecedor, né? Essa possibilidade de melhores preços, né? Descontos, uma melhor forma de pagamento, tá certo? Então, também traz essa vantagem de você comprar com menor valor, né? E aí poder vender, no caso, né? Com um valor mais adequado e transferir isso, né, para o seu consumidor, tá certo? Ó, outra coisa também que a gente vê como vantagem competitiva da manutenção de estoques, né, dentro da cadeia logística, é no caso da proteção mesmo, para que se proteja, né, para você ter uma segurança em relação a algumas mudanças macroeconômicas, como, por exemplo, a inflação, que é o que a gente está vendo agora, né? Agora a gente está vendo um aumento de preço de alguns produtos, isso ocasionado pela elevação do preço do dólar, que acaba elevando o preço do combustível, e o combustível é diretamente ligado à questão do modal que mais a gente usa no Brasil, né, que mais a logística usa no Brasil, que é o modal rodoviário. Então, isso tudo vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto no, na nossa no nosso estoque, na verdade, certo? Bom, então é realmente se precavendo essas intercorrências que podem trazer, né, algumas mudanças macroeconômicas, inclusive a questão de nós termos aí, né, estarmos em meio a uma pandemia que é mal gerenciada, que causam grandes efeitos, né, à produção, tem também a questão da diminuição do consumo, né, então tudo isso acaba interferindo também no nosso planejamento e na vantagem que nós podemos ter em relação ao estoque. Outra coisa é manter o estoque para que a gente tenha um menor impacto com relação ao aumento dos preços dos fornecedores, que acaba sendo realmente o que eu acabei de falar para vocês, né? De que há um aumento em um determinado setor, determinado coisa, né? E vai impactando dentro da cadeia, né? Para que isso, né, cabe chegando lá no seu fornecedor e o seu fornecedor também repassando esse aumento, né, desse impacto dessas mudanças que podem ocorrer, tá certo? Então, você mantendo aí o estoque, você pode, né, ter aí como se manter seguro aí por um determinado tempo, né? Bom, proteção também contra imprevistos de entrega ou diminuição de estoque por parte dos fornecedores. Então, é uma forma também de você, né, ter uma segurança em relação a, até mesmo a entrega, né, alguma coisa que possa acontecer que o fornecedor não conseguiu entregar, né, no prazo previsto. Então, você tem aí o estoque para se manter e não parar a sua produção, não parar o seu fornecimento, né, o seu cliente acabar ficando sem o produto, enfim. Também tem a questão da proteção contra variáveis exógenas, né, como inundações, instabilidade política, greves, essas greves aqui a gente viu na greve dos caminhoneiros, vocês lembram? E a gente pode até mesmo botar aqui, dentro dessa última vantagem aqui, a pandemia, né? Você tem um quantitativo de estoque em que você possa, né, tá aí se precavendo em relação a isso. É sabido de vocês que em Manaus, por exemplo, né, a gente teve um aumento de casos e acabou que algumas empresas tiveram a sua diminuição, né, de produção, por conta de quê? Se meus funcionários estão tudo com Covid, como é que eu vou conseguir produzir? Né, eu vou ter que parar a minha fábrica para poder, né, os meus funcionários se restabelecerem e assim voltar a produzir. E foi o que aconteceu, por exemplo, na Honda. A Honda não está conseguindo entregar as motos, né, por conta da parada da produção lá em Manaus. Então, é um exemplo aí
né, dessas variáveis que podem ocorrer. E a gente mantendo o estoque, né, a gente consegue manter aí a logística dentro da cadeia, né, dentro da nossa rede aí, logística. Bom, o estoque na cadeia logística, né? O estoque, ele representa uma importante atividade na logística, ele representa uma parcela significativa do que se gasta em logística na empresa. Essa fatia de custo pode variar de 40% a 50% dos custos de investimento de logística de uma empresa, tá certo? Então, esses custos, né, que a empresa tem em relação a investimento com logística, ela representa aí ou melhor, de 40% a 50% aí do seu investimento, né? Então, é uma atividade muito importante em que ela abarganha, né? É uma parcela muito significativa dos valores investidos. Bom, e continuando aí falando do estoque na cadeia logística, se uma empresa ela tem aí digamos, um estoque mal planejado, ou um estoque mal controlado, né, não tenha um controle eficiente, ou até mesmo um controle deficitário, né, pode ter aí grandes prejuízos, uma vez que é um dos processos logísticos que mais exige investimento, né, porque é parte do princípio que há a necessidade de uma estrutura para se manter os produtos disponíveis. Então, manter um estoque bem planejado, né, um estoque em que possa atender tanto dentro da minha empresa como dentro dos diversos canais de distribuição, né, torna aí possível a gente rodar direitinho esse processo produtivo, esse processo logístico, né. E a gente, mesmo gastando muito com logística, com tecnologia, né, relacionada à logística, se não for bem gerenciado, pessoal, acaba dando grande prejuízo, porque, como eu falei, né, nesse slide anterior aqui, os investimentos que tem em logística representa 40% a 50%, né? Bom, e se alguma coisa der errado, isso vai dar errado, vai ser prejuízo para a empresa, porque como é que eu invisto uma grande parcela, né, da minha receita e acabo, né, tendo prejuízo? Então, é por isso que mesmo dentro da logística, a gente tem que considerar a importância do estoque como um fator diferenciado, tá? Bom, aí vem uma questão, um questionamento, né, que muitas vezes é levantado, né, por quem trabalha com logística, tá? Que é você pensar, né, eu construo o meu armazém, né, eu tenho o meu armazém próprio, ou eu alugo, né, ou eu terceirizo, né, tem essa possibilidade, né. Então, hoje é muito comum a gente ter empresas aí, né, terceirizando esse serviço, ou até mesmo alugando alguma estrutura. A gente sabe que tem, né, disponível aí para aluguel, essas estruturas de armazém, né, e que muitas vezes, por conta, né, até mesmo da falta de organização, as empresas elas deixam parte, né, não sabe usufruir totalmente desse armazém, né, porque manter um armazém tem um custo, certo? Tem o custo de se manter um armazém, um local para você armazenar tanto os produtos que você já fabricou, ou até mesmo os produtos para que eles sejam mantidos próximo ao cliente, né? Então, é uma questão que vai mesmo, né, da empresa, né, ver a melhor possibilidade. Porque se a empresa decide investir na compra de um armazém, ela vai ter aí o seu capital parado. E aí a gente entra na discussão, né, financeira. Será que realmente vale a pena ou não ter esse capital investido e parado, né?
Bom, e outro ponto importante da gente levantar em relação a essa questão, né, de ter o nosso próprio armazém, ou alugar, ou transferir essa responsabilidade para outra empresa, né? A gente tem que levar em consideração que o estoque, ele agrega valor, né? Agrega um valor de tempo. Por quê? Para quando a gente está agregando esse valor é um valor dinâmico, né? Porque o estoque, ele tem que ser posicionado, vocês têm que pensar, né? Que o estoque ele tem que ser posicionado ou próximo aos consumidores, ou nos pontos de manufatura, nos pontos de que eu preciso ter aquele produto, né, para que o meu processo produtivo, eles possam aí estar sendo usados, né, dentro do meu processo produtivo. Então, eu ter esse produto, né, tanto ali próximo ao meu consumidor, ou próximo, né, dentro da minha linha, né, isso melhora aí, tem uma melhora significativa em relação tanto aos serviços, quanto a preços. Ó, um exemplo que eu dou para vocês, eu não sei nem se eu já falei isso para vocês, mas a Netshoes, né, a Netshoes, ela tem centros de distribuição, né? Centro de distribuição, por exemplo, bem aqui em Recife, tem um centro de distribuição da Netshoes, só que a Netshoes é lá em São Paulo, né? Lá no Sudeste. E aí ela mantém um centro de distribuição aqui mais próximo, né, do Nordeste, dentro do Nordeste, para que os pedidos, eles possam ser atendidos mais rapidamente. Vocês estão entendendo? Porque ela ganha, né, da concorrência em relação ao tempo que o cliente ele vai esperar por esse produto, né, que vai chegar até a casa dele. Então, fazendo uma comparação aí do seu concorrente direto, que é a Centauro, né? A concorrente direta da Netshoes é a Centauro. A Centauro, ela entrega em 15 dias, mas só que a Netshoes, ela entrega aí em uma semana. Qual é o que você vai preferir comprar? Né? Tem a questão também do valor, do preço do produto, porque enquanto a Centauro, ela tem que mandar de São Paulo até o Nordeste, até aqui onde nós estamos, né? A Netshoes, ela tem uma diminuição desse percurso. E nessa diminuição desse percurso, né, ela ganha aí tanto em tempo quanto em valores, né? Em questão dela poder transferir isso para o preço do produto para o consumidor final. Tá certo? Aí eu não sei se vocês assistiram, mas na plataforma tem um videozinho que eu mostrei o exemplo do centro de distribuição do Carrefour, tá? E aí também esse exemplo vocês vão encontrar na apostila que eu botei também na plataforma para vocês. Então, uma famosa rede de mercados franceses, né, instalada em Manaus, enquanto ela não tinha um armazém que suportasse a capacidade de vendas da empresa, os seus produtos, eles iam, né, de forma direta do mercado, né, de forma direta para o mercado, né, da onde eles compraram para o mercado, o que causava aí um aumento do valor do frete. E às vezes iam, né, somente os produtos que realmente tinham necessidade. E quando elas passaram a instalar aí essa estrutura de estoque, a empresa ela pode notar, né, essa possibilidade da redução de preços, e aí essa redução de preço também interfere diretamente o que o consumidor ele vai perceber, né, em relação ao preço final, né, por conta que se tem uma economia em relação ao transporte e até mesmo em relação ao serviço que é prestado, porque o cliente vai chegar no supermercado e vai encontrar a mercadoria que ele quer. E aí, como eu coloquei na última frase, né, dificilmente vai ter alguma mercadoria que vai faltar. Tá certo, pessoal? Então, o estoque, ele realmente proporciona uma economia tanto em relação ao transporte, né, de manter o produto aí disponível para quando o produto ele for solicitado
pelo cliente, né? E a gente sabe que tem alguns processos que realmente são caros, mas que são necessários para nossa logística, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de logística e estoque foi essa, tá bom? E aí fica para vocês verificar, né, reler a apostila, tá bom? Que eu coloquei lá na plataforma. Também já tem o slide dessa aula e logo mais eu coloco, vou dar só um tempinho aqui e coloco a atividade para vocês responderem e com uma semana, tá? Para entrega, ok? Então é isso, pessoal. Assim que tiver disponível a gravação, eu já posto para vocês, para que vocês possam continuar assistir novamente, né? Ou para quem chegou atrasado assistir, tá bom?